Seja tudo bem com vocês aí, que vocês tenham passado muito bem aí de ontem para hoje. E aí agora, galera, nós vamos falar de uma parada que é uma das coisas que a gente mais acaba fazendo no Pandas, que é trabalhar com filtros de dados, tá? A gente vai trabalhar com filtros de dados. O que é o filtro de dados? Tá ligado quando a gente tá no Excel e aí a gente resolve filtrar dados, né? Aplicar algum tipo de filtro ali com alguma condição, como por exemplo, quero saber idades menores do que tanto, idade maior do que tanto, e assim por diante, né? Essa é a ideia da gente aplicar filtros aqui. Então eu vou compartilhar a tela. A gente já passou aqui pela parte inicial, né, com a primeira etapa, vamos dizer assim, primeiro ciclo. Estamos entrando no segundo ciclo e agora podemos falar sobre filtragem de dados, que é uma parada que é simples, mas que pode, de certa forma, confundir algumas coisinhas, né? Pode dar alguns resultados inesperados caso você não saiba exatamente o que está acontecendo. Então é isso que a gente vai explorar nesse momento, é isso que a gente vai trazer hoje, beleza? E muito obrigado aí pela presença de todo mundo, tamo junto, viu? Valeu demais. Então é o seguinte, galera, hoje, vou dar um zoom aqui, é o nosso dia 3 de curso. E aí, eu já vou colocar aqui, ó, 01 underline filtro.py. E aí, um dos feedbacks que foram passados aí pra gente, né, ontem no formulário, é pra gente trabalhar mais com dados reais. E aí, hoje é realmente quando a gente começa a trabalhar de fato com mais dados reais. Até agora, galera, foi tipo assim, os fundamentos pra gente pelo menos saber o que é o Pandas, o que cada coisa faz, quais são as propriedades do DataFrame e assim por diante. Então eram realmente exemplos de brinquedo. Daqui pra frente vai ser só com aplicações reais mesmo. Então filtragem de dados, depois a gente vai ver transformação de dados, tudo usando os datasets reais que a gente já tem. Demorou? Tá claro isso? A primeira coisa, né, o que a gente faz para começar a importar, né, a começar a brincar aqui? A gente vai dar o tralha percent e importar o pandas spd e df igual. Vamos trabalhar com um dataframe de transações, que eu acho que fica mais legal, beleza? df_pd.read underline csv e aí data transações.csv. Vamos só ver como é que esse cara é. Então eu tô dando ponto head. E aí por isso que a gente teve que estressar bastante ontem. Porque agora eu vou começar a colocar alguns comandos que a gente já viu. Não vou ficar reexplicando eles. Então vocês já conhecem esses dois comandos. A gente está lendo aqui um dataset que tem a informação de transações. Então galera, eu quero que a gente entenda agora como que a gente faz para aplicar um filtro. Beleza? Como que a gente faz para aplicar um filtro? Vamos supor que eu queira saber quais são as transações que têm mais de 50 pontos, tá? Quais são as transações que têm mais de 50 pontos que foram distribuídos aí? Aqui a gente está vendo que tem várias que é um ponto, mas tem algumas que são mais de 50 pontos. Tá claro qual que é o nosso objetivo? Aplicar um filtro para identificar quais são as transações maiores ou iguais do que 50 pontos. Perfeito. Tá, vamos dar uma volta, porque eu quero que vocês entendam muito bem como é que funciona essa parada de filtros. Imagine que a gente tem uma lista de transações, que eu vou chamar aqui, ó, de transações, beleza? Ou pontos, sei lá, pontos, que é a quantidade de pontos da transação. E aí aqui eu tenho 10, 50, 100, 130, 30, 25, 50. Beleza? Como que a gente faria isso usando o Python puro, sem o pandas? Como que a gente faria para filtrar apenas os valores que são maiores do que 50? Como que a gente faria isso? Faria um for, que eu posso dizer, por exemplo, valores 50 a mais. E aí aqui eu coloco uma lista, por exemplo,
E aí for i em pontos, if i maior ou igual do que 50, valores ponto append i. Faz sentido isso? E aí olha só, eu tenho só os valores maiores do que 50. Faz sentido? Essa é uma maneira, né? A outra maneira que a galera falou aí também é fazer list comprehension, né? A gente não falou disso, eu vou fazer uma aula só disso depois, que seria for i em valores, quer dizer, pontos if i maior ou igual do que 50. Isso aqui também funciona, né? Então teria essas duas opções. A gente teria essas duas opções para ser feitas, né? A gente vai ver ainda essa parada de list comprehension em algum momento, ó. Também funciona, tá bom? Isso aqui não é muito comum. Quer dizer, é mais comum, só que a gente não é simples, né? Não é básico. A gente não mostrou isso no nosso curso de Python, mas daria para fazer assim também, ok? Beleza, o que eu quero que vocês tenham em mente? Se a gente vamos avaliar essa estrutura aqui. O que acontece aqui nessa estrutura? A gente está passando ponto a ponto, certo? Aqui eu tenho 10 pontos, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. A gente está passando por cada um deles e comparando com, por exemplo, se esse valor é maior ou igual do que 50. O que esse cara aqui retorna? O que esse carinha aqui retorna? O que esse i maior ou igual que 50 retorna? Isso aqui é uma operação lógica. Então ele retorna um booleano, certo? Ele retorna um booleano. Então eu poderia fazer o seguinte, ó. Se eu chamar isso aqui de filtro e colocar vazio. E aí no lugar disso daqui tudo, olha só o que eu vou fazer. Olha só, no lugar disso aqui tudo, eu colocar filtro, ponto append, i maior ou igual do que 50. E aí eu tenho agora esse filtro. O que esse filtro aqui me dá, galera? Ó, vocês concordam que ele está me dando cada posição daqui do pontos se ele é maior ou igual do que 50? Deu para entender só que eu falei? A gente não está filtrando ainda. Eu só tenho a marcação do carimbo se aquela posição na minha lista é maior ou igual do que 50. Deu para entender até aqui? Só isso. Então eu tenho uma lista agora que me diz falso, porque o 10 aqui de fato é menor do que 50. Falso porque 1 é menor do que 50. Falso porque 1 é menor que 50. Falso porque 1 é menor que 50. True porque 50 é maior ou igual do que 50. 100 porque 100 é maior ou igual do que 50. E assim por diante. E aí você vai falar, nossa, mas tá dando uma volta? Confia no processo. Confia no processo. A gente já vai ver isso funcionando melhor. Então agora que eu tenho a marcação, o carimbo de quem é maior e de quem é menor do que 50, o que a gente pode fazer? A gente pode andar por meio dessa lista. Então eu posso fazer for i in range de len de filtro, ou do pontos, tanto faz, desse jeito. Ou seja, eu vou navegar agora índice por índice. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5. Beleza? E aí eu vou fazer aqui o resultado, né? Que vai ser o resultado, vai ser igual a uma lista. E aí, if o quê? If filtro na posição i for maior do que 50, o meu resultado ponto append o quê? O pontos na posição i. Então percebe que eu estou validando agora a posição com base no filtro. Opa! Desculpa, isso aqui é filtro assim. Então, if filtro, ou seja, se isso daqui for true, que ele tá cheio de true e false, true e false, true e false, true e false. O meu filtro que a gente fez aqui. Então eu tô navegando por ele e verificando, mano, é verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu vou colocar aqui no resultado. Beleza? Se não, eu ignoro, tá? Então, primeiro, a gente está criando uma variável, aqui, filtro, que vai ser uma lista de true e falses, me dizendo se a gente está ou não
contemplando a condição lógica que a gente espera, que é o i maior do que 50, que é o valor aqui ser maior do que 50. E aí depois as duas listas têm o mesmo tamanho. A minha lista de pontos e a minha lista de filtros têm exatamente o mesmo tamanho, tem o mesmo número de elementos. Uma são os valores, os outros são os booleanos, que vai dizer se o valor correspondente àquela posição é maior do que 50 ou não. E aí depois o que a gente faz? A gente vai andar nas duas listas verificando a condição pelo filtro. E aí se a condição for verdadeira, a gente adiciona isso no resultado. Beleza. Então agora que a gente tem isso claro, a gente vai para o Pandas e entender como que isso se aplica lá no Pandas. Beleza? Então vamos lá, eu vou começar com um exemplo de brinquedo e aí depois a gente volta para as transações, tá bom? Para a gente primeiro aprender o fundamento. Então eu vou chamar de brinquedo mesmo, brinquedo. E aí eu vou colocar aqui pd.dataframe e vou criar um dataframe de brinquedo, tá? Vamos lá. Esse aqui é o nosso dataframe, certo? Vamos supor que eu queira filtrar a idade para quem tem mais de 18 anos. Eu quero filtrar a idade para quem tem mais de 18 anos. Como é que eu faço no Python para comparar duas coisas, para fazer uma operação lógica? É só eu pegar alguma coisa, por exemplo, idade maior do que 18, certo? Maior ou igual do que 18. Seria só isso. Certo? Faria só isso. Beleza. O que acontece se a gente pegar dentro desse brinquedo a posição idade? Ele retorna uma série. Tá claro para todo mundo que retorna uma série, né? A gente viu isso desde o primeiro dia, desde segunda-feira. Beleza. Ele retorna uma série. O que acontece se a gente comparar essa série com o valor maior ou igual do que 18, por exemplo? Então, se eu fizer maior ou igual do que 18, o que será que acontece? Vamos ver? 1, 2, 3 e... O que ele retornou aqui pra gente, galera? O que ele retornou aqui pra gente? Não retornou booleano. Exatamente, outra série. Ele retornou outra série, certo? E o que tem nessa série? O que tem dentro dessa série? Uma série de booleanos. Exatamente. Exatamente. Que é a mesma ideia do filtro. Lembra do filtro aqui que a gente fez, ó? Lembra do filtro que a gente fez lá em cima, ó? False, true, false, true, false, 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 false. Lembra? Então, isso daqui retorna uma estrutura parecida com o que a gente tinha usado de filtro lá. Tudo bem até aqui? Então, podemos chamar isso daqui de filtro? Ó, filtro. Só pra gente saber que é a marcação, é o carimbo, se é true ou false, true e false, true e false. Tá tudo bem até aqui? Então, ao invés da gente usar um for e ir passando elemento por elemento da idade e comparar se ela é true, false, true, false, true, false, o Pandas já faz uma operação de uma série com um escalar. Então, isso daqui é uma série e isso daqui é um escalar, é um único número, é um número. E aí, quando ele faz essa comparação, ele retorna pra gente uma série com o resultado booleano da operação lógica que ele fez com cada elemento da série com o escalar. Então, se eu tenho uma série e eu faço uma operação lógica com um escalar, então eu tenho aqui a minha série, e eu faço uma comparação com o escalar, ele vai comparar elemento a elemento com esse escalar. Beleza? Safe. Agora, me avisa se eu estiver indo muito rápido. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero filtrar, certo? Eu quero olhar só para os dados, só para aqui para o meu brinquedo, aonde o meu filtro seja verdade. Concordam? Que eu quero olhar só pro meu dataframe aonde o filtro seja verdade. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar o brinquedo, abrir parênteses e colocar filtro.
1, 2, 3 e... Olha só. Ou seja, o que que o filtro é? O que que o filtro é? Quem lembra? Que tipo que o filtro é? O filtro é uma série, certo? Quantos elementos tem dentro dessa série? Tem a mesma quantidade de elementos que as linhas do meu dataframe. Todo mundo concorda? Que o número de elementos que eu tenho no filtro é exatamente o número de linhas que eu tenho no meu dataframe, porque eu peguei uma série do meu dataframe e comparei com um escalar, e ele foi comparando um a um, então ele vai retornar o mesmo tamanho, do mesmo jeito que a gente tinha feito aqui em cima, onde o meu filtro vai ter exatamente a mesma quantidade de elementos que pontos, só que a diferença é que o filtro vai ser true e false, true e false, true e false. Então aqui embaixo é exatamente a mesma coisa, true e false, true e false, true e false, só que com o mesmo tamanho, com a mesma dimensão. Se eu passo para o meu dataframe aqui, na chave, uma série que tem a mesma dimensão de linhas que ele tem, que o meu dataframe tem, o que que ele vai fazer? Ele vai usar isso como filtro. Ele vai usar isso para fazer a comparação lógica e verificar se ele tem ou não que devolver aquelas linhas que estão true para mim. Deu para entender o que a gente acabou de fazer? Então, o filtro, novamente, vai ser uma série com a dimensão do meu dataframe em número de linhas. Só que ele vai estar true e false, true e false, true e false. O que que o true e o false dizem pra gente? O true e o false vão dizer se o dataframe tem que devolver ou não aquela linha. E aí ele está aplicando o filtro. Beleza? Isso só funciona com uma série de valores booleanos. Tenta aí. Tenta aí, Vitor. O que que a gente conversou sobre valores booleanos? Se a gente for converter um inteiro para um booleano, o que que acontece? Depois tenta aí. Tenta aí, me fala o que que aconteceu. Beleza? Vocês entenderam, galera? Assim, a gente deu uma volta, mas é que essa volta é muito importante. Em alguns outros lugares, talvez vocês vão ver coisas diretas, tipo assim, pra você filtrar é assim. E não tem toda essa explicação, tá? Mas eu acho importante. Eu acho importante trazer essa explicação pra vocês. Beleza? Então, o que que a gente tá fazendo? A gente tá pegando aqui filtro, olha só. Eu tenho aqui o meu filtro, que é uma série que tem true e false. E aí agora eu tô pegando essa série que tem true e false. Eu poderia até colocar toList aqui, tá, galera? Ó, é uma lista. Posso colocar filtro igual a filtro.toList. É uma lista, tá? Só que essa lista tem a mesma dimensão que o meu dataframe. E aí eu posso pegar aqui brinquedo na posição filtro. Ou seja, ele vai retornar só o que é verdadeiro. Quem que era verdadeiro aqui no meu filtro? Quem que era esse verdadeiro aqui no meu filtro? O primeiro e o segundo. O terceiro é falso. Então quando eu vou buscar aqui, ele me traz o primeiro e o segundo. O terceiro ele não traz. Tá claro isso, galera? Deu pra ficar mais claro? Fala comigo, meu povo. Cadê a Cenola? Cadê a Thay? Cadê o resto do pessoal aí? Então pensa assim, vou reforçar. Claro, mas vou ter que rever, tá? Tranquilo, a gente vai fazer bastante disso agora. Então olha só. Se a gente quer fazer um filtro com idade maior do que 18 anos, ele vai comparar cada elemento da nossa série com um valor escalar. Beleza? Então aqui, vamos lá, fazer tudo de novo, ó. Aqui a gente está pegando a idade e comparando cada uma das idades. Ó, como é que é a idade? A idade é isso aqui. Se eu comparar idade maior do que 18, ele está verificando cada uma das idades. Ó, 32 é maior do que 18? É. 35 é maior que 18? É. 14 é maior que 18? Não. Ou seja, ele já fez a comparação para a gente sem que a gente precise fazer o nosso for percorrendo cada um deles. Isso aqui é muito mais rápido até computacionalmente
do que fazer um for. Depois que eu tenho isso, eu atribuo isso daqui a uma variável. Então, filtro igual. Tá lá, o meu filtro tá aqui. Isso daqui é o quê? Isso daqui é uma série do tipo booleano. Qual que é o tamanho dessa série? Quantos elementos tem essa série? A mesma quantidade de elementos que tinha aqui em idade. Ponto. Beleza? Só isso. E aí eu posso usar isso para filtrar o meu brinquedo na posição filtro. Ou seja, agora ele vai obter apenas as linhas do meu data frame aonde o valor do filtro seja igual a true. Seja igual a verdadeiro. E só. É só isso. A aula de hoje, galera, era para se resumir nessas duas linhas. Mas eu trouxe tudo isso daqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Se a gente fosse fazer na mão, como que a gente faria? Entendeu? Porque só eu chegar e mostrar isso daqui para vocês pode ficar tipo meio mágico. Um data frame pode ser filtrado através de uma série? Exatamente. Se não houver uma conversão a booleano, a série diminuía de tamanho. Hã? Não. A série nunca vai diminuir de tamanho. Porque eu estou pegando a série do tamanho dela original e comparando com o valor aqui. Aí eu estou aplicando a operação lógica em todos os elementos. Beleza? Tranquilo, galera? O mais legal é que uma linha você já consegue comparar. Exatamente. Então, quando a gente faz essa comparação aqui, ele está pegando cada elemento da minha série, cada elemento aqui da minha série, e comparando com o valor 18 e retornando um true e false. Então, eu posso agora filtrar, eu posso colocar isso aqui, filtro igual a isso, e aí brinquedo na posição filtro, desse jeito. Ponto. Só isso. Eu só posso fazer isso porque o filtro tem a mesma dimensão em linhas do que meu data frame. Se eu fosse fazer uma coisa diferente, eu não sei se vai dar. Vamos ver se vai dar. Se eu pegar assim, ó, brinquedo e colocar na posição, vou colocar filtro foda-se. E vou colocar aqui false e true, desse jeito. E colocar o filtro foda-se aqui. Vamos ver o que acontece, ó. Então aqui é o que a gente viu até agora. Aí eu vou testar esse negócio aqui diferente. Ó, ele dá erro, tá vendo? Por que que ele dá erro? Por que que ele dá erro? Ele tá falando value error, item wrong length. Ou seja, item de tamanho diferente. Você tá passando 2 elementos no lugar de 3. Ou seja, o brinquedo, quantas linhas ele tem? 3. Tá ligado? Ele tem 3 e você tá passando só 2 elementos. Eu não sei o que você quer fazer. Deu pra entender? Ok? E aí, se eu passar um outro true aqui, aí ele vai retornar certinho os correspondentes a true. Se eu colocar false aqui, ele vai colocar um false aqui. Esse carinha aqui de filtro, ele dá um bugzinho também, mas é isso. Beleza. Então, galera, agora a gente vai usar um exemplo de verdade. A gente estava usando um exemplo de brinquedo. Agora vamos voltar para o exemplo de verdade. Esse cara aqui, ó. Vou até jogar lá para baixo, tá? Vou jogar lá para baixo, aqui, ó. Como que eu faço para pegar as nossas transações que são mais de 50 pontos? Como que a gente faz para pegar as transações que são mais de 50 pontos? Agora que a gente já sabe como fazer essa comparação aqui. Como que vocês fariam? Me ajuda aí. Eu tenho aqui um dataset de transações. E aí eu tenho aqui a quantidade de pontos. Como que eu faço para pegar as transações que tem mais de 50 pontos? Maior ou igual do que 50 pontos? Eu poderia fazer do mesmo jeito? Filtro igual a df na posição quantidade pontos maior ou igual do que 50. E aí aplicar o filtro aqui, df.filtro, df na posição filtro, ali. Beleza.
Agora, eu quero filtrar também quantidade de pontos maior ou igual do que 50 e menor do que 100. E menor do que 100. Como que eu faço isso? Como que eu faço para pegar um filtro que é maior do que 50 pontos e menor do que 100? São duas condições agora que eu quero. Até esse ponto aqui, todo mundo entendeu? Dá um salve aí se você entendeu. Operador AND é o operador AND, mas não é o operador AND que a gente conhece no Python. A gente já vai ver. Tem algum between? Dá pra fazer de uma outra maneira, tá? Que aí a gente vai ver talvez ainda hoje, usando o apply. Beleza? Os filtros usam a mesma lógica de filtros SQL, pelo que eu entendi. Ô Will, filtro usa a mesma lógica sempre e em todo lugar, tá? Seja no Excel, seja no SQL, seja no Pandas, seja no próprio Python puro. Sempre a mesma lógica, tá bom? Aprendendo em um, é facinho você replicar no outro. Beleza? Ele vai comparar todas as linhas. É uma aplicação vetorial, praticamente. Galera do Edge aí deve ter voltado, será? Como que a gente faz para aplicar, então, um filtro que tenha mais de uma condição lógica, né? Então, agora eu quero fazer um filtro que seja igual a df na posição quantidade pontos maior ou igual do que 50. Só que eu quero que ele também seja menor do que 100, tá? E aí o que acontece? Para fazer isso, a gente vai ter que usar um operador que é o operador e-comercial, tá? A gente não usa ele, não é comum usar ele no Python. O único lugar que a gente usa é no Pandas. E para usar ele, a gente precisa colocar esse cara entre parênteses. A gente vai colocar esse carinha entre parênteses e depois a gente vai copiar e colocar aqui menor do que 100. Então, se a gente olhar para esse filtro, só para o filtro, o que vai acontecer? Ele está garantindo que os dois têm que ser verdadeiro. Lembra que a gente falou de tabela verdade? A gente falou de tabela verdade? Eu não lembro se a gente falou de tabela verdade no curso de Python. Mas olha só, a gente tem que esse aqui ser verdadeiro e isso aqui também ser verdadeiro. Só assim ele vai trazer valores verdadeiros. Então, no DataFrame, a gente faz operação com AND dessa forma aqui. A gente tem uma comparação lógica aqui e uma outra comparação lógica aqui. Beleza? Tudo bem? Eu fiz dois filtros e depois... Perfeito. Você pode fazer, Érica, se você quiser, você também pode fazer multiplicação. Também dá para você fazer multiplicação. A multiplicação é o operador E. Vocês concordam? Olha só, se... Eu vou colocar aqui o AND, tá? Isso daqui é true e false, certo? É verdadeiro e falso, 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 certo? Esse daqui também é verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Se eu quero que as duas coisas sejam verdadeiras, eu posso multiplicar um pelo outro. Se eu multiplicar 1 vezes 1, dá quanto? Dá 1. Se eu multiplicar 1 vezes 0, dá quanto? 0. Se eu multiplicar 0 vezes 1, dá quanto? 0. E se eu colocar 0 vezes 0, isso aqui dá 0. Então, se eu quero que as duas coisas sejam verdadeiras, eu posso trocar tudo isso daqui por true e tudo isso daqui por false. Olha só. Então, eu posso multiplicar, que vai dar a mesma coisa. E eu posso substituir a multiplicação pelo AND. Dá exatamente a mesma coisa. Ou seja, se eu quiser, no lugar de colocar o E, eu quiser colocar a multiplicação, eu posso. Porque
verdadeiro vezes verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro vezes false dá false. Falso vezes verdadeiro dá falso. Falso vezes falso dá falso. Ficou claro isso? Então, ô Érica, se você preferir, no lugar de colocar o e comercial, aí do jeito que você colocou, você pode simplesmente multiplicar uma série pela outra. Tá claro isso? Então vamos aplicar esse filtro pra gente ver. 1, 2, 3 e... tá lá. Só pode ter valores aí até 50. Ok? Só pode ter valores até 50. E aí, agora, a gente vai ver o OR. Beleza? Vamos ver o OR. Ou seja, eu quero saber valores maiores do que 50. Vamos ver se tem algum outro filtro aqui. Ou que sejam... vou colocar assim, igual a 1 ou maior do que 100. Pode ser? Igual a 1 ou maior do que 100. Como é que eu faço para pegar valores maiores do que... igual a 1 e menores do que 100? Então, esse daqui são valores maiores que 50. E aqui são valores entre 50, inclusive. E aí agora a gente pode pegar, por exemplo, um filtro que vai pegar DF na quantidade pontos. Quantidade pontos maior, igual a 1, certo? Ou DF na posição quantidade pontos igual a 100. Então, ou é 1 ou é 100. Beleza? E aí, filtro igual. E aí eu posso fazer df filtro aqui. Vamos ver? Olha só. Deve ter aparecido algum 100 aí também, tá? Não tá aparecendo porque tem pouco 100. Deu pra entender, galera, essa parada do filtro? Tamo junto? No começo a gente deu uma voltinha e tal, mas quando a gente entende que aquilo ali é uma operação vetorial e depois a gente passa pro dataframe, fica muito mais simples, tá? No lugar do pipe pode usar o mais? Pode. Por quê? Porque você vai fazer true mais true. Então, se a gente fizer aqui a tabela verdade, isso aqui chama tabela verdade, e eu substituir aqui 1 mais 1 igual a 1. 1 mais 0 igual a 1. 0 mais 1 igual a 1. E 0 mais 0 igual a 0. Então tá aqui. Se a gente quiser substituir isso, vai ficar true. E aí aqui, false. Como fazemos para combinar OR e AND no mesmo filtro? Você vai ter que usar o parênteses, ô Vitor. Vai ter que usar o parênteses. Tá? Vai ter que usar o parênteses. Então eu posso colocar assim, vamos colocar valores que estejam entre 1 e... porque pode ter negativo, né? Maiores do que 0 e menores do que 50. E, por exemplo, que sejam do ano de 2025. Deu pra entender? Que sejam do ano de 2025. Então eu estou combinando aí 3 valores, ó. Então, como que a gente faz isso? O meu filtro vai ser igual a df na posição quantidade de pontos maior do que 0 e df na quantidade de pontos menor ou igual do que 50, tá lá. E também que a df na posição dt, vamos pegar aqui, ó, dt criação seja maior ou igual do que 2025 0101. Vamos ver o que acontece. Df filtro só tem 2025 aqui e 150 não vai ter nenhum menor. Se você quer usar o OR, tipo assim, isso aqui tem que ser só maiores ou igual do que 0 e menores ou igual do que 50, ou isso daqui,
O importante é você colocar parênteses, tá? Então, tipo assim, vamos supor, eu quero pegar maior do que 0 de qualquer lugar, só que para 2025 eu quero que sejam só os menores do que 50. Na operação matemática, quando a gente faz multiplicação e divisão, multiplicação e soma, o que a gente faz primeiro? A gente faz sempre a multiplicação primeiro. Então, o AND vai vir primeiro. Primeiro ele vai fazer isso. E aí, depois, ele vai fazer essa parte aqui. Então, se você quer forçar que primeiro ele compare essas duas coisas, você tem que colocar um parênteses. Aí, quando você faz um parênteses, aí a operação matemática vai primeiro ser feita aqui dentro e depois aqui fora. Tá claro isso? Então, isso vai muito do seu objetivo, da lógica do seu filtro. Tá bom? Pontos entre 0 e 50 ou do ano de 2025 para frente. Começa pelo parênteses, mesmo que seja depois de um termo mais simples. Como assim? Não entendi. Faria o parênteses antes e depois a quantidade de pontos. Não, então, Érica, depende do que você quer. Depende do que você quer. Isso vai depender de qual regra de negócio que você quer aplicar, tá? O lugar que você vai pôr o parênteses vai depender da sua regra de negócio. Não tem como eu dizer aonde pôr sempre, entendeu? Vai depender sempre da regra de negócio, tá? Aí você tem que entender da regra de negócio, beleza? A gente pode ver alguns exemplos aqui, tá? Já. Galera, outra coisa que a gente pode ver, tá? Então, por exemplo, vou mudar agora de dataset, tá? A gente vai continuar vendo aqui filtros, só que agora no dataset, em outro dataset. Então, eu vou fechar esse aqui e eu vou colocar 02 mais filtros.py. E aí, novamente, import pandas, spd, e aí df vai ser igual a pd.read underline csv. E aí vamos colocar aqui ponto barra data barra transação produto ponto csv. Transação produto? Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Transação produto. Beleza. Vamos ver esse dataset. Tá aqui. Então eu tenho a transação produto, tenho o ID do produto, valor do produto. Vamos supor que a gente queira saber quais são as vendas que tiveram dois tipos de produto. Produto 5 e produto 11. Deu para entender o que eu acabei de falar? Como que a gente faria um filtro para pegar os produtos que tem o código aqui de produto, todas as transações, que tem código de produto igual a 5 e 11? Deu para entender o que eu acabei de falar? Como que vocês fariam isso? Com base no que a gente já sabe. Então eu quero saber aí de produto 5 ou 11. Como que a gente faria? Todas as vendas de produtos que são ID igual a 5 ou 11. Beleza. Então, uma maneira seria fazer filtro igual a df na posição ID produto igual a 5, ou aí eu vou copiar isso daqui e colocar igual a 11. Então esse daqui é meu filtro, ó, certo? Tá lá. E aí a gente pode agora aplicar esse filtro, df na posição filtro. Isso seria uma maneira. Uma outra maneira seria a gente usar um carinha chamado isIn. Então, olha só que legal. Se a gente pegar df na posição ID produto, ponto isIn. O que é esse isIn? É o verificar se esse cara aqui está dentro de uma lista. E aí eu posso colocar 5 e 11. Olha só que legal.
Deu pra entender? 1, 2, 3 e... tá lá. É o mesmo resultado. Então, a gente tem alguns operadores dentro do próprio Pandas que ajudam a gente em realizar alguns filtros. Então, aqui eu tenho a série. Eu tenho uma série. Olha só. Eu tenho uma série que são os IDs dos produtos. E aí eu posso perguntar para ela. Is in... E aí eu passo uma lista de valores que eu quero. Então, meu filtro vai ser igual a isso aqui. E aí eu posso colocar df filtro. Olha só. Também rolaria um not null? Rola. Vamos pegar aonde, por exemplo, ó. Vamos lá. Tá tudo bem até aqui? Deu pra entender? Então, tipo, por que a gente deu aquela volta toda? Vocês percebem que o isIn, ele também retorna uma série de booleanos, ó. É uma série de booleanos. Então, percebe que aquele primeira 20 minutos que a gente ficou estressando o negócio de séries booleanas vai aparecer constantemente. Vai aparecer constantemente. Vai aparecer sempre, tá? Então, é uma série booleana. Se eu tenho uma série booleana com a mesma dimensão, eu posso usar como filtro, tá? Então, agora vamos fazer isso que a Erika sugeriu. Como é que eu faço com o null, com o not null, né? Então, vamos ver o seguinte. Vamos pegar aqui um outro dataset chamado clientes. E vamos pegar aqui, ó, pd.read_csv /data/clientes.csv, tá? .head. Tá lá. Eu quero saber quais são os clientes que têm a data de criação registrada. Quais são os clientes que têm a data de criação registrada? Tem vários NA, tem esses caras aqui, ó, também. NA. Como que a gente faz para pegar só quem tem a data de criação registrada, que não está vazia? A gente pode colocar clientes na posição DT criação. Tá aqui, ó, DT criação. Tá todo mundo ali. E aí, a gente pode pôr um ponto isNA. Quando a gente faz o ponto isNA, é isso que a gente quer, ô Erika? É exatamente isso que a gente quer? Qual que é a diferença do NA e o 000? O NA é vazio, o 0000 é 0000. Qual a diferença do NA e do not null? Cara, até onde eu sei, é a mesma, tá? Ó, vamos ler a documentação? Not null. Vamos ver? Ó. Beleza? A gente pode colocar aqui, ó, not NA. O que isso aqui faz, ó? Ah, ele pega aqui, ó. Tá vendo? É a mesma coisa, tá? Tem o isNA, que é esse cara. E tem o not NA, que é isso aqui. Beleza? Um é o contrário do outro. Um é o contrário do outro. Beleza? O isNA é para você pegar quem é NA e o not NA é para você pegar quem não é NA. Olha só. Aqui é true, true, true. Aqui é false, false, false. Beleza? Então esse daqui é o meu filtro. E aí eu posso fazer clientes na posição filtro. Esses são os clientes que eu tenho a data completa. A data pode estar errada, mas ela está completa. Beleza? E aí, eu quero mostrar para vocês que dá pra gente fazer a negação da condição, tá? Como que a gente faz para fazer a negação da condição? Então, olha só. Se a gente pegar esse cara aqui, que é o not NA, tá desse jeito, certo? Se eu quiser saber o NA, eu poderia fazer o quê? Eu poderia usar o isNA, certo? Só que tem alguns momentos que você vai querer fazer a negação da sua afirmação. Como que você faz isso? É só colocar um till.
é como se fosse um not. Esse till aqui é como se fosse um not. E aí, olha só, ele inverte. Então, eu negar esse cara é a mesma coisa. Essas duas linhas que eu vou escrever agora são exatamente a mesma coisa. Olha só. É a mesma coisa que eu colocar not NA. Essas duas linhas têm o mesmo resultado. Por quê? Porque eu estou aqui buscando os NAs e depois eu nego. E aqui eu já estou pegando diretamente os não NA. Eu tinha que mostrar isso também porque vocês em algum momento vão se deparar com esse till por aí, que vai ajudar. Beleza? Nesses casos é melhor usar NumPy para fazer o arrow ou com pandas mesmo. A gente não está usando nada do NumPy. A gente está só com pandas. Beleza? Tranquilo, galera? Conseguimos entender bem como é que são os filtros? Tá de boa? Agora, então... Fala comigo, vai. Fala comigo aí no chat. Deu pra entender? Macetamos bastante aqui os filtros. Tô indo muito rápido? É comum ver os tios no código do dia a dia? Sim, mano. Sim, Érica. Então, olha só. Já matamos tudo isso.